Hi, ninth grade. You guys are good? You guys are okay? I hope you guys are pretty awesome. Guys, let's start today class. Don't forget today's English class, everybody. Please open your books on page 35, please. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos lá, pessoal. Por favor, abrindo o livro de vocês na página 35, por favor. Página 35, vocês tiveram, tá? Foi atividade de casa. Eu pedi para vocês resolverem aqui, ó, essa questão. Choose one of the social issues below and try to write a solution to it. Não é fácil, não foi fácil, mas alguns de vocês me responderam. Eu queria saber de vocês. O que vocês responderam aqui? For example, let's pick one. Let's pick racism. For racism, what did you guys talk about it? Let's suppose, if I'm talking about racism, what would be the solution for racism? Qual seria a solução para o racismo? And teach, for example, to teach the school children not to discriminate black people differently, or teach school children how to behave with black people, or create rules, create norms for, I don't know, crimes, or better norms, better rules for racism, penalties. O que vocês fariam? Ensinar crianças de idade escolar a se comportar de maneira melhor, né, desde a idade escolar, a se comportar de maneira melhor, né, mais educada, diante do racismo, ou criar penalidades, criar normas, criar regras, né, mais pesadas, heavier rules, diante, né, do racismo. O que vocês fariam? Eu dei algumas opções, mas existem várias, né? What about cyberbullying? What you guys would do facing cyberbullying? You guys would, like, if you guys were parents or adolescents or children, would you guys like take care of your children? Do not give them the computer or mobile phone overnight, over the whole day, 24 days, 7 days a week, 24 hours, 7 days a week, or restrict the use of the mobile phone. Would you do that? Or would you create penalties, heavier penalties, to the people that do those kind of crimes? What would you do if you face those kind of crimes? If you see those people or those kind of adolescents, teenagers, being facing those kind of crimes, what would you do? Because those kind of bullies on the internet, or those bullers, they don't have limits. You see, people that face those kinds of situations, issues, they need like psychological appointment for the rest of their lives. You see, they do. One photo that you post on the internet, on Facebook, on Instagram, you can try to erase that. You can try to delete that, but it can keep on the internet, on the deep web forever. You see? Então, cyberbullying, gente, é um crime muito complicado e as pessoas, por exemplo,
talvez precisam de acompanhamento psicológico, psiquiátrico para o resto da vida delas. Então, qual seria a solução para isso? Acompanhar o uso, né? Então, os pais precisam talvez watch your children, watch your teenagers, né? Restringir o uso dos celulares, restringir o uso dos computadores, colocar senha, né? Para aqueles sites mais adultos, né? Ou aumentar as penalidades, talvez, para esses crimes. Quais seriam as resoluções? Qual seria a solução? E sobre crimes, e sobre preconceito, e sobre todo tipo de preconceito, crime contra pessoas mais gordinhas, pessoas obesas. Qual seria a solução? What could you do to solve those problems? Some people say that people need to be thin. That's not a problem to the buller. That's a problem to the fat people. But I would say, in my humble opinion, I would say that we need to stop that. Because some people, they could even deal with their weight, you know? What would you do? Would you teach your kids how to deal with different people like fat, different races, different people at all? What would you do? Or create different rules to those kind of crimes, those kind of shoes? O que vocês fariam? Se criariam regras diferentes para esses tipos de crimes, né, de descriminalizações? O que vocês fariam? De preconceitos? As pessoas deveriam ser sobre penalidades, né? Ou deveriam pagar, né, auxílios psicológicos? O que vocês fariam? Qual seria a solução para esse tipo de preconceito relacionado ao peso? Quem sofreu sabe. Então vocês deveriam então escrever a resolução para um tipo de problema na sociedade que nós temos. Aí nós temos racism, cyberbullying and prejudice to rape against fat people, ou seja, discriminação contra pessoas obesas. Esse é o último. Uma resposta pessoal, mas é um tema que a gente tem que discutir. Acabando a página 35, we jump to page 36, priorities. Priorities. What are your priorities? Gente, priorities is a thing that we need to discuss every day. Since I wake up till I go to sleep, I need to discuss, I need to see what's my priority for life, for example. What's your priority? Significa a palavrinha priority. Do you guys know what does it mean? Vocês sabem, eu acho que é uma palavrinha bem fácil de entender porque se parece com a palavra em português, não é? Qual é a minha prioridade? The priorities, they change when you go older, certo? Since we got older, our priority change. For example, when we were children, our priority were just play games, watch TV, or eat and drink, sleep as well. But now, today, like I'm talking about me, my priority is to work, having a house, maybe having a car, vehicle, maybe getting married, or having a good job, working every day to gain money, travel, having a family. This is my priority. But your priority as a student, as a teenager,
is completely different. And when I work, as you guys, I have different priorities. I would like to study, I like to pass, get good grades, and be a biologist, be a teacher too. Então, as prioridades mudam. Prioridades são diferentes de acordo com a idade da gente. Então, é importante também, todo dia de nossas vidas, a gente saber quais são as nossas prioridades, para que ninguém coloque prioridades na nossa cabeça. As prioridades dos outros fiquem na nossa cabeça. É importante a gente entender quais são as nossas prioridades, a gente entender as nossas prioridades. Mas é importante também a gente não colocar as nossas prioridades nos outros, certo? Cada um tem as suas, ok? Então vamos lá. Priorities. Do you use to buy many things you don't need? That's the first question. Do you use to buy many things you don't need? Why? Prioridades. Vocês costumam comprar várias coisas que vocês não precisam? E por quê? Why? Do you used to do that? Well, when I don't know what's my priority, anything could be my priority. Quando eu não sei qual coisa é a minha prioridade, qualquer coisa pode ser minha prioridade. Entendeu? Então, sim, possivelmente. Letra B, então, você costuma comprar coisas que você não precisa? Sim, às vezes. Quando, às vezes eu tenho algum dinheiro sobrando e aparece uma coisa que pode ser boa para mim em algum momento. Então, yes, sometime when I have some spare money and appear an ad for me, and I see if that thing could be good for me in some time. If that product could be good for me in some time, so I bought it, or I buy it. So I bought it months ago, for example, a bottle of water. I bought it once ago, but I had a bottle. I have many bottles of water in my house, but I need to buy a specific bottle with a picture of a superhero because I thought it would be good for me, but I didn't need it. Então eu não precisava disso. Mas eu pensei que seria bom porque eu tinha um dinheiro sobrando na época, mas esse dinheiro me fez falta. Vamos lá. How is the budget in your house? Então, como é? How is the budget in your house? Como é o orçamento? Você recebe mesada? Você tem um dinheiro separado para o mês? How is the budget in your house? Sobra dinheiro, né? Sempre tem um dinheiro sobrando para você comprar besteiras, né? Há um dinheiro sobrando para comprar, para você comprar, ir para o cinema, para o shopping. Você tem um dinheiro sobrando desde o início do mês, você já sabe? How is it? How is the budget? Ou it's a completely mess. É uma bagunça completa, ninguém faz orçamento. Oh, teacher, it's a completely mess. We don't have a budget, actually. When I have a spare money, I buy what I want. When I don't have it, I don't buy it. So I don't have a budget. C. How do you imagine yourself a couple of years ahead? Ou como você imagina daqui a alguns anos, como serão suas prioridades? Do you think having things is really important? Você acha que ter coisas para você mesmo pode ser importante? Ter seu próprio computador, se você ainda não tem, ter suas bolsas, ter seus próprios pertences, mais de um computador, ter sua moto, ter seu carro, ter roupa, aquela roupa que você quer, da marca que você gosta, é importante? Do you think it is? Parece que você precisa de um budget, não é? Precisa se organizar. Gente, eu tinha lembrado de uma coisa, certo? Que a gente pulou, que foi a atividade de casa de semana passada, não foi?
E o tio esqueceu, acabou de pular. A atividade de semana passada também foi isso daqui, olha. Procure na internet e escreva aqui apenas os títulos de casos jornalísticos ou notícias ou crimes famosos de racism, cyberbullying and prejudice against fat people. E escreva apenas um título por tema, é suficiente. Lembre-se de escrever em inglês, certo? O tio deixou aqui para vocês alguns títulos interessantes, certo? Que eu gostaria de mostrar. Aqui tem alguns casos de racism que o tio achou no site US News. Então tem White House bolsters efforts to curb Asian hate. Asian American report more tweets, harassments. Então tem crimes contra o racismo contra Asian people, né? Aqui falando agora sobre cyberbullying no site do The New York Times. Pennsylvania women accused for using deepfake technology to harass cheerleaders. Will any more schools reopen in 2020? Então esse crime aqui foi bem interessante, ó. Essa notícia é de 14 de março de 2021. Aqui. Bora dar uma olhada. 3 teenagers in Bucks County cheerleading program were subject to a campaign of harassment using altered video and spoof phone numbers, police officials said. Então, olha lá. Cheerleaders, né, ou seja, aquelas moças que torcem, né, que fazem torcida para jogos, elas foram vítimas de deepfake, né, cyberbullying. Os cheerleaders são líderes de torcida, né, para quem não lembra. Aqui. Tem casos também de discriminação contra pessoas que são obesas ou peso elevado, né? Nós temos aqui demoted or dismissed because of your weight, the reality of the size ceiling, né? Aqui no The Guardian, uma notícia aqui também contra a discriminação, pela discriminação do peso, pessoas que sofrem com isso. Outra notícia no BBC News também, relatando Obesity Discrimination Damaged My Career. Essa pessoa que sofreu um prejuízo, né, na carreira, sofreu prejuízo na carreira pela obesidade, né? Então, discriminaram ela através da obesidade e ela sofreu um prejuízo grande na carreira. Certo? Então tem várias notícias que vocês vão encontrar apenas se vocês colocarem a palavra news e aqueles tópicos que eu pedi para vocês, certo? É bem fácil de encontrar. Assim a gente volta para o tópico que a gente estava dando continuidade e vamos então entrar na leitura, tá certo? Vou pedir para vocês então fazerem a leitura da página 37 e já a gente volta para a gente discutir um pouco do texto, tá bom? Vamos lá. 37. O título é Impoverished Models Will Make You Rethink Our Privileged First World Consumerism.
E aí, vamos lá? Vamos fazer a leitura juntos? On first glance, the image looks like she's been lifted from striking vogue spread. But upon closer inspection, it becomes more clear that the skinny model has probably never flipped through the high fashion magazine's glossy pages. Back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Kjell Stoltz partnered with creative group Saatchi to produce a compelling campaign highlighting the struggle of Samburu people, a nomadic tribal face. Each model posed holding a luxury yogurt and was set against a stark and arid backdrop. The goal was to show how the money consumers flippantly spent on disposable items can have a immeasurable impact on people living in disaster areas. Essentially, we confronted people with their consumer behavior. For date, the non-profit group the initiative supported said in the statement, "Small change, big difference." Was solely a print campaign displayed on billboards in shopping centers and printed on posters and cards that were distributed at bars and restaurants. But it now experienced something on an online revival after the images were recently shared again on Twitter and Facebook and were picked up by a number of global news sites. Então, basicamente, o texto fala, o título, modelos empobrecidos vão fazer você repensar nossos privilégios do consumidor privilegiado do primeiro mundo. À primeira vista, as imagens parecem ter sido tiradas para a capa da Vogue, mas, após uma inspeção mais detalhada, fica mais claro que esses modelos quenianos provavelmente nunca percorreram as páginas brilhantes da revista de alta moda. Em 2007, a fotógrafa sueca de publicidade de moda Kjell Stoltz fez a parceria com o grupo criativo Saatchi para produzir uma campanha convincente destacando as lutas enfrentadas pelo povo Samburu, uma tribo nômade. Cada modelo pousou segurando um bem de luxo colocado contra um plano de fundo austero e árido. O objetivo era mostrar como o dinheiro que os consumidores gastam em itens descartáveis podem ser um impacto incomensurável nas pessoas que vivem em áreas de desastre. Basicamente, confrontamos as pessoas com o comportamento de seus consumidores, disse o Cordaide, o grupo sem fins lucrativos apoiado pela iniciativa, em um comunicado. Pequenas mudanças, grandes impactos. Era apenas uma campanha impressa, exibida em outdoors, em shopping centers, e imprensa em porta-copos e cartões distribuídos em bares e restaurantes. Mas agora está passando por um renascimento online, depois que as imagens foram compartilhadas recentemente no Twitter e no Facebook. E foram recebidas por vários sites de notícias globais. Legal, né? O que vocês acharam aí desse texto? Acharam interessante? Vocês, do you think that our actions, our behaviors, that they can bring action to other societies? That our behavior can act, can relate, can bring other issues, can bring issues to other people, other person. Vocês acham que nossas ações podem trazer benefícios ou malefícios ou outras ações para
outras reações a outras pessoas, a outras sociedades, como o nosso consumo, por exemplo. Então é uma coisa a se pensar, né? Nesse caso, o consumo exagerado se mostrou que sim, e essa campanha quer nos conscientizar disso, né? Aí então temos a página 38 para a gente realizar. Vamos então para a página 38. Página 38. Vamos lá. 38. Eu pergunto o seguinte: What is the advertisement about? What is the advertisement about? Do que se trata a propaganda? Vamos lá. Primeira pergunta. What is the advertisement about? Respondendo. About consumerism and poverty. Two, where does the woman in the picture belong to? Ou seja, a primeira pergunta, do que se trata a propaganda, a resposta sobre consumismo e pobreza. Segunda, where does the woman in the picture belong to? Né? De onde pertence a mulher na foto? Resposta, she lives in Kenya. Ela vive no Quênia, ela mora no Quênia. De onde ela é? Ela é do Quênia. Third question. Question number 3. What did the campaign want to highlight? O que a campanha quer destacar, quer salientar? The campaign wants to raise awareness about the campaign wants to raise awareness about consumers. Ou seja, a campanha quer aumentar a conscientização sobre o consumismo. Number 4. What was the goal of the advertisement? Ou seja, qual foi o objetivo da propaganda? Resposta: to emphasize the distance between rich and poor. Ou seja, enfatizar a distância entre pobres e ricos, né? A disparidade entre pobres e ricos, quanto o consumismo leva, destrói sociedades mais pobres, né? E quinto, what does the slogan "Small change, big difference" means? O que o slogan "Pequenas mudanças, grandes impactos" significa? Resposta: you can change the world if you change your consuming habits. Ou seja, você pode mudar o mundo, ou sua comunidade, ou sua vizinhança,
se você mudar seu estilo de vida, seus hábitos, né? Quem teve dúvidas, olha aí as respostas da página 38, ok? Gente, assim nós encerramos. Lembrando que para casa, vamos aí, ó, vai aí a página 39, página 39 do livro Sucesso para Casa. 39. Gente, assim nós finalizamos a aula de hoje. We can try and see you next class. Vejo vocês na próxima aula. See you guys. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye.